Olá, afortunados, como vocês estão? Mais uma pessoa sensacional que eu trouxe para uma entrevista. Muito obrigado, Ale, por você estar aqui dispondo um pouco do seu tempo para falar sobre vários assuntos muito interessantes. Sim. Então, fica ligado aí, porque esse aqui é o Trilhas da Fortuna e aqui a gente fala de dinheiro, de empreendedorismo, de negócios, de oportunidades. Então, presta atenção. Alessandra Souza, me conta um pouquinho, se apresenta aí para os afortunados. Muito obrigada, Felipe. Muito bom estar aqui com você, porque assim como ele disse, né? Eu sou incrível, ele também tem ajudado muita gente. Bom, eu sou Alessandra Souza, Ale Souza Oficial, como ele falou, e eu ajudo empreendedores, principalmente, a encontrar clareza no que eles fazem. Então, se você aí quer encontrar clareza no que você faz, tá alguma coisa bagunçada aí na sua vida, na sua empresa, é exatamente isso que eu te ajudo a fazer, a ter clareza no que você faz para que você alcance melhores resultados na tua vida e no teu negócio. E olha, ela pode falar com muita propriedade, porque eu conheci a Alessandra no momento em que eu precisava do meu próprio negócio, encontrar novas alternativas, mudar um pouco o que estava acontecendo, e graças a um dos conselhos que a Ale me deu, eu resolvi investir mais tempo, mais energia na parte de consultoria financeira, e isso simplesmente mudou o meu negócio e vem transformando o jeito que eu ajudo as pessoas de uma maneira muito impactante e muito profunda. Então eu agradeço por isso, já falei pessoalmente, já falei nos stories do Instagram, mas agora eu vou falar no YouTube, que é mais uma ferramenta, né? Então, se você está vendo aí, segue ela, que vale a pena as dicas que ela dá no Instagram. Eu queria te fazer uma pergunta mais relacionada à sua vivência, né? Ok. Eu já sei, talvez as pessoas lá não saibam, que você vem de uma carreira corporativa, trabalhou muitos anos, né, no mercado corporativo, com um cargo muito bacana, cresceu, ascendeu na sua carreira profissional, mas em um determinado momento você tomou a decisão de empreender. E como foi financeiramente isso para você? Foi doído? Como que foi? Como que você se organizou para fazer isso? Sim. Então, como você disse, eu estava lá no mundo corporativo, de repente eu identifiquei que não era bem lá o meu lugar mais, né? Algumas coisas já tinham mudado na minha vida. E o que eu fiz a partir daí, dessa identificação, né? Quando eu vi que não era mais lá, na verdade eu fiz um planejamento. Durante 6 meses desse momento em que eu identifiquei que não era mais lá, da decisão, exatamente, eu levei 6 meses para planejar. Que foi isso, né? Com quanto eu preciso viver, se eu precisar de 1 ano para me recolocar, ou se eu for realmente empreender, porque até então eu não sabia, eu tinha uma ideia, ainda mas eu não sabia, não estava claro. Faltava uma lei na sua vida. Exatamente, eu não tinha ainda um mentor claro. Eu já segui algumas pessoas, o Conrado Adolfo é um deles, certo, mas eu não tinha claro ainda no que é que eu iria empreender. E então o que eu fiz foi planejar. Eu fiz, legal, tá bom, se eu não arrumar um emprego, ou se eu não empreender durante um tempo, ou se no que eu empreender não me der o dinheiro suficiente para que eu continue abastecendo ou suprindo as necessidades da minha família nesse período, que eu faço. Então eu planejei 6 meses para ter ali uma verba e ter aí como me manter até que eu tivesse essa clareza no que é que eu iria trabalhar ou fazer. Entendi. E foi então aí com o planejamento, lógico, tudo fica mais fácil, né? Exatamente. Eu sempre falo às pessoas, às vezes eu falo de planejamento, todo mundo fala, nossa, mas eu tenho que fazer um planejamento, ele tem que dar certo, ele tem que ser exatamente aquilo. E a gente sabe que o planejamento, normalmente, ele não sai exatamente como a gente desenhou, né? Exatamente. E eu sempre falo para as pessoas, tenham 3 planejamentos. Tem um planejamento otimista, o melhor resultado que pode acontecer. Um planejamento intermediário, que é ok, se não for tão como eu estou imaginando, quanto vai ser. E o pior, que é esse cenário que você falou. Exato. Se eu não conseguir me recolocar, tal, o que eu tenho que fazer? E as pessoas acreditam que quando a gente ouve falar muito dessa questão, né? Você tem que seguir seu coração, tem que seguir seu propósito, tal, então é largar tudo e vai. E não é isso. Eu, principalmente quando falo com essa questão de transição de carreira ou transição de negócio mesmo que acontece, uma das coisas que eu falo muito é isso. Se você tem, no meu caso, por exemplo, eu tive
uma ajuda do destino, já que eu estava ali me planejando, de que exatamente 6 meses depois, eu fui desligada da empresa. E não precisei pedir a conta, ou seja, eu tive ainda ali uma acréscimo. Recebeu alguns recursos, indenizações e tal. Exatamente. Mas se não é o seu caso, você que está vendo aí, se planeja, veja exatamente quanto é, e o Felipe é o mestre em ajudar a gente a fazer isso, quanto é que para você manter o seu padrão de vida, você precisa. E planeje isso, né? Então faça isso, calcule, veja se você tem filhos, quanto custa a escola, para você manter, talvez ir lá e negociar, né? E pagar antecipadamente para ficar tranquilo para isso, mas o planejamento é essencial, porque ele dá essa tranquilidade que a gente precisa para pensar nas outras coisas. Sensacional, é isso mesmo, né? É você ter um colchão, pelo menos, de conhecimento das situações que podem acontecer. Exatamente. Né? Legal. Outra pergunta que eu queria fazer para você, assim, que na verdade eu nem lembro se eu já perguntei pessoalmente, mas eu vou aproveitar que agora eu posso perguntar o que eu quiser. Exatamente. Se vocês ainda não seguem ela, vocês não sabem, né? Mas ela tem contato com muita gente que tem muita influência. Você hoje está num círculo de pessoas que têm muitos seguidores, milhões de seguidores. Sim. O Thiago Nigro, o Conrado Adolfo, o Ben Zurel. Você está sempre com esses caras, está dentro dos eventos deles e tal. E você consegue dar uma palhinha do que é o dinheiro para essas pessoas? Para muitos deles, o dinheiro é consequência de agir ou fazer algo que tenha a ver com o propósito, com a missão deles, né? Então, na verdade, foi algo que a maioria passou. Então, por exemplo, o Nigro, né? Ele primeiro fez a jornada dele de como ser livre financeiramente. Então, ele fez essa jornada e ele conseguiu isso, e ele entendeu que ali, dentro dessa jornada, estava exatamente o propósito dele, que é hoje ajudar outras pessoas a serem livres financeiramente. Mais ou menos. Exatamente, bem parecida com a sua jornada que está aí, está trilhando. E acho que é muito legal você ter feito essa pergunta, Felipe, porque muitas vezes as pessoas já, mas eu não sei o que fazer, e não olha para si. Então, dentro dessa jornada, talvez da sua jornada que está aí, assim como foi comigo também, esteja justamente o ponto que você pode ajudar outras pessoas e ser remunerado depois por isso. Porque quando você trilha a jornada, você sabe as dores, você sabe exatamente o que você passou. E tem muita gente aí fora querendo trilhar esse caminho que você trilhou. Então, a maioria deles, posso dizer sem sombra de dúvidas, que quase todos eles atuam hoje. O dinheiro significa exatamente ser o resultado de algo que eles podem ajudar as outras pessoas a alcançar, né? Porque as pessoas têm uma certa ilusão, né, de que assim, não, porque ele vende muito, porque ele tem muitos clientes, ele só pensa no dinheiro. Não. E na verdade foi exatamente o contrário, né? Eu também acompanho a trajetória dessas pessoas e o que dá para perceber é que durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, essas pessoas chegaram a trabalhar de graça. Exatamente. Chegaram a trabalhar por nada. Sim. Chegaram a dar conteúdo e até hoje dão muito conteúdo por aí sem Sim. receber um centavo, né? Então é uma imagem que as pessoas têm aquela velha imagem, né, de que os ricos são avarentos, de que os ricos e na verdade está exatamente no oposto. Eu posso dizer exatamente isso. Quando eles tomaram a decisão ou tiveram a coragem de assumir algo que fosse realizador para eles, o dinheiro veio. Então, normalmente isso também está trilhado a isso, né? Eles assumiram algo, não, eu tenho certa dificuldade nisso, eu vou procurar estudar sobre isso. E assumiu isso, ali veio a fonte do como ganhar o dinheiro veio a partir daí, como você falou, e o caminho, você não fica rico da noite para o dia, né? Não, ninguém fica. Plantar. Ninguém fica, nem a Betina não ficou. Nem a Betina não ficou, né? A gente tem aí a própria. Aliás, a Empíricos hoje, só para pontuar, saiu uma notícia aí de que o Procon vai dar 9 milhões de multas para Empíricos por causa daquela propaganda. Então não tem dinheiro fácil. As pessoas elas veem, né, o resultado, o ponto B, né, que a pessoa já depois de resolver todos os seus problemas, chega com o dinheiro, com a qualidade de vida, e ela quer ir direto para esse lugar. Exato. E ela esquece que entre o A e o B tem uma linha ali que nem sempre é reta, inclusive, né, que às vezes vai e volta, dá um baita de um rolê para chegar lá no... O importante é manter a integridade, né? A integridade em tudo que você faz. Então, poxa, sei lá, de repente
repente eles ganharam muito dinheiro, vamos usar de novo o caso da Empíricos aqui, mas e agora, né? O quanto isso custou? O quanto custará para clientes que talvez estivessem ali especulando em ser clientes deles, ou seja, prospects, e hoje não se tornarão clientes por conta de entender que faltou alguma integridade aí. Eu não estou julgando, nem sei se houve ou não, mesma coisa mas que o que a gente está dizendo ficou essa informação na cabeça das pessoas. Então, se alguma vez alguém tem alguma dúvida sobre o que você faz, de que você não está sendo íntegro no que você faz, cuidado. Seja uma pequena entrega, uma grande entrega. Prometeu, cumpre. Cumpre. E acho que refazer os acordos. Se você prometeu algo porque você de verdade acreditava e aquilo não deu certo, venha a público e fale isso. Olha, gente, eu errei. Então é a coragem de ser imperfeito. Tomei uma decisão que não era legal. Tomei esse caminho, escrevemos assim, achávamos que ia ter tal coisa. Então venha e fale isso. Isso é muito mais íntegro, humano, né? Todos nós somos capazes de cometer erros, de fazer escolhas indevidas. Só vir e falar sobre isso. Isso aproxima até muito mais os seus futuros clientes do que você ficar lá tentando acobertar, né? Porque aí você tenta uma coisa, tenta outra, e aí são vários remendos que podem te custar muito caro depois. Agora vamos ver a próxima pergunta que eu quero fazer. Na verdade, vocês, como eu sei da história dela, fica muito mais fácil eu fazer as perguntas. Você e seu marido, os dois tinham uma trajetória muito grande. E depois os dois resolveram empreender. E aí você foi a primeira, né? Sim, puxei a cordinha. Você puxou a cordinha e aí ele depois veio e acabou entrando para o empreendedorismo. E hoje eu também sei que os seus filhos já estão assim, meio que se desenvolvendo. A sua filha mais velha já criou o aplicativo, o mais novo tem um Instagram que ele fica postando dicas e tal. E como é essa cultura de empreendedorismo dentro de casa hoje? Como você sente isso hoje? O que você acha que poderia ajudar a falar sobre isso para as pessoas? Muito boa a sua pergunta, Felipe, porque algumas pessoas, aliás, me perguntam sobre isso, né? Eu tive uma educação muito voltada para a carteira assinada, o ser CLT. Eu também. Então, meus estudos, toda a minha vida ali durante 20 anos foi com essa concepção. Então hoje, olhar isso, o que é que eu enxerguei? Que antes eu tinha uma falsa, e olha só, era bem falsa mesmo, concepção de que a segurança estava lá. Então, de que ser CLT era o que me traria a segurança de poder comprar uma casa, um carro e tal. Só que isso não é verdade, né? Hoje, né, essa coisa do empreendedorismo e falar para os meus filhos, acho que a grande linha mestra aí que circunda em tudo isso, se eles decidirem, por exemplo, trabalhar no banco, como foi o meu caso, do Hélio, né? Uma grande empresa ou qualquer coisa. Tal, eles só saberem que o que eles fazem lá dentro, eles podem fazer aqui fora. Porque depende muito mais do que você entende por sua capacidade, por concepção, por criação, do que prestar contas ou sempre ter alguém mandando em você. Então o empreendedorismo hoje dentro da minha família é essa coisa de você é capaz de criar, você é capaz de realizar em qualquer lugar que você esteja. E o empreendedorismo, dependendo da área que você escolhe empreender, você tem toda a liberdade, a mobilidade. Hoje, por exemplo, no meu caso, eu consigo estar em qualquer lugar desse planeta e fazer os atendimentos, no meu caso de mentoria, para os meus clientes. Eu, por exemplo, já fiz consultoria para o Japão. Exatamente. Eu também. A única coisa é que eu tinha que acordar às 7 horas da manhã no domingo, horário, né? Porque eles estavam online às 7 horas da noite no domingo, era o melhor dia. Exatamente. Então, o empreendedorismo dentro disso, e os meus filhos já seguem, né? Eu agradeço muito por isso, porque eles já entenderam que está muito nessa sua capacidade de realizar, e você pode realizar em qualquer lugar, você pode criar em qualquer lugar que você esteja. Legal, no Empretec, que a gente já fez também, que é um curso do Sebrae, eles falam muito isso, né? Que quando você tem empresários na família, acaba ficando muito mais fácil de o seu negócio dar certo, porque você tem menos barreiras. Exato, e acho que bem lembrado, quando você fala até de Empretec, essa questão das habilidades, né? Você como empreendedor, você desenvolve habilidades que eu pelo menos como CLT não imaginava.
Isso de buscar, por quê? Porque como CLT, e dependendo do tamanho da empresa que você trabalha, você tem departamentos que te auxiliam nisso. Você é uma engrenagem, tem várias outras engrenagens, e claro que você pode fazer um trabalho sensacional sendo esta engrenagem. Exatamente. Mas tem outras que compõem, às vezes, como empresário. Principalmente para começar, né, o seu negócio, é toda a máquina. Você precisa ter várias habilidades. Então, fazer network, ter esta criatividade com o seu produto, como é que você vende, como é que você apresenta. Então, N habilidades que, como empreendedor, você se desenvolve como pessoa. Eu sei que você quer impactar muita gente, eu sei que agora você já está numa parte nova da sua jornada, né? Que você estava muito ligado a essas pessoas, mas agora você já está dando palestras sozinha, já tá aí no mundo. Eu queria saber qual a sua expectativa em relação a... Lógico que o seu negócio vai decolar, em um determinado momento ele vai cada vez mais impactar mais gente e ter mais resultado financeiro. O que você acha que pode trazer de vantagem para as outras pessoas você ser próspera? Nossa, muito, né? Porque isso é algo que talvez por conta da criação, e a gente traz muitas crenças lá, né? E eu entendi que o fato de você vender o seu negócio, né, o seu produto, o seu serviço, o fato de você ganhar dinheiro possibilita você ajudar muito mais gente. O que antes era, não quero muito não, né? A gente ouve muito isso. Não quero muito não, só quero o suficiente para viver. Não, hoje eu penso o seguinte, quanto mais dinheiro eu conseguir prover para mim, para o meu negócio, mais pessoas eu consigo impactar. Então a prosperidade, ela se trata também disso, né? É claro que você tem que saber isso, de começar pequeno, porque muitas vezes os sonhos são muito grandes. Então às vezes você vai começar impactando uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e isso vai se multiplicando, e quando você vê vai estar muito maior. Mas quando você está muito maior, essa questão do dinheiro, ela te ajuda a impactar muito mais gente. Você consegue investir mais no seu negócio e, consequentemente, ele se tornando maior, muito mais pessoas são impactadas. É isso aí, eu quero ter um instituto futuramente, onde eu possa ajudar muita gente, talvez dar aulas de educação financeira para crianças carentes. E isso não se faz com, por favor, me ajuda aí. Não. Se faz com dinheiro, com dinheiro para comprar livros, dinheiro para ter um local, dinheiro para você poder contratar bons professores. Então o dinheiro essa imagem é fundamental. Que as pessoas têm, né, Felipe, de que o dinheiro é o problema. Não, o dinheiro é problema para as pessoas que não sabem lidar com ele. Sim, é uma ferramenta, né? Exatamente. Para o cara que é um formão na mão do artesão vira uma obra de arte. Um formão na mão de um assaltante pode virar uma arma para roubar o seu dinheiro. Exatamente. Então é isso. Lê, muito obrigado mesmo. Eu sabia que ia ser muito legal, adorei as suas respostas, adorei tudo que você compartilhou, e eu tenho certeza que as pessoas que virem você falando vão se sentir muito mais confiantes e muito mais preparadas para eventualmente terem o seu próprio negócio. E queria mais uma vez agradecer, porque, como eu falei para você, você tem um papel importante por causa de um insight, por causa de uma conversa que nós tivemos, e já trocamos outras conversas em que eu também às vezes trago coisas e tal, mas isso fez bastante diferença e por isso eu sou muito grato. Eu é que agradeço a sua confiança e você por ter aí investido, né? Um pouquinho do seu tempo para nos ouvir aqui. Espero que faça muito sentido para a tua vida e a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Legal. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações, porque sempre que tiver outras entrevistas, se você tiver as notificações ativadas lá, você vai receber no YouTube um aviso e você vai poder ver vários outros conteúdos falando de dinheiro, empreendedorismo, tudo que eu falo aqui. Siga a Ale Souza Oficial no Instagram. Me siga no Instagram se você ainda não segue, que é felipe.liberdade financeira, e segue aí o Trilhas da Fortuna, esse canal que vai, cada vez ele vai crescer mais. Aí. Grande beijo. Tchau, afortunados. Tchau, tchau.